Bem, vamos para o nosso sétimo e último vídeo, onde nós estaremos estudando acerca da cidade de Roma, essa também famosa e grande e atual cidade de Roma. Nós vamos agora descobrir alguns aspectos importantes sobre essa cidade e relembrar algumas coisas que nós já conhecemos a respeito dela. Então, Roma ela foi a capital do maior e mais famoso império do mundo, que é o Império Romano, esse império fabuloso, gigantesco, o maior do mundo, cuja capital foi Roma. Cidade imponente que desperta atenções até os dias de hoje. Roma ela tem seus enigmas, os seus mistérios, né, as suas façanhas e a sua beleza, a sua importância. Isso, até os dias de hoje, ela desperta a curiosidade das pessoas, né? A lenda diz que Roma foi fundada por Rômulo e Remo. Eles foram abandonados ao nascer e foram alimentados por uma loba. Isso é o que a lenda romana diz. Porém, Roma ela surgiu em 763 a.C., durante o ministério de Isaías. De 146 a.C. a 270 depois de Cristo, Roma era uma cidade sem muralhas. Não havia muros em Roma para a proteger, e os muros eram muito importantes, né, para proteger as cidades, para evitar que os inimigos se apossassem dela. Judas Macabeu ele era o terceiro filho de Matatias, sacerdote Matatias, que foi um sacerdote que liderou a revolta contra o Império Seleucida no ano 160 a.C. E Antíoco Epifânio IV ele queria profanar os costumes judaicos. Essa revolta ela foi contra o domínio seleucida. E Judas Macabeu ele fez amizade com Roma, e neste tempo os romanos conseguiram dominar todo o Mediterrâneo de uma forma assim muito interessante. Esse fato está registrado no livro de 1 Macabeus, capítulo 8, versículo 1 a 16. É um livro apócrifo, você só vai encontrá-lo na Bíblia de edição católica ou a Bíblia de Jerusalém. Tá? Se você tiver essa Bíblia, você leia depois esse trecho em casa. Eu vou ler, tá, um pequeno trecho desse texto, só para a gente conhecer um pouquinho da história. Okay? 1 Macabeus, capítulo 8, versículo 1 a 16, eu vou ler apenas o versículo 1 e o 2. Okay? Diz assim: Judas ouviu falar da fama dos romanos, que eram poderosos e valentes. Diziam que eram bons para com seus aliados, e ofereciam acordo de amizade a quem quer que os procurasse. Falaram-lhe também das guerras e proezas que eles tinham realizado entre os gauleses, como os tinham derrotado e obrigado a pagar-lhe tributo. Então, está aí esta aliança entre Judas Macabeus e os romanos na época. O general romano Pompeu, em 63 a.C., ele tomou Jerusalém e levou muitos escravos para Roma. Ou seja, Roma ela possuía muitos escravos por conta dessa tomada de Jerusalém. Os judeus eram levados escravos
para Roma em números muito elevados. O historiador Flávio Joséfo, que foi o maior historiador judeu que o mundo já conheceu, ele relata que 8.000 judeus compareceram diante do imperador para reclamarem de Arquelau. Arquelau, ele era um dos filhos de Herodes o Grande. O imperador Cláudio, ele mandou deportar todos os judeus de Roma. E nesse meio estava Áquila e Priscila, que foram deportados de Roma para Corinto. Isso está em Atos, capítulo 18 e versículo 2. Né? Em Roma havia o Panteão, a Basílica Júlia, o templo de Apolo, que era um deus grego, considerado o deus da luz e da juventude. Ele era representado pelo sol, ele fazia parte da mitologia greco-romana. Havia também o Fórum, o Coliseu de Roma, que é um dos cenários mais importantes de Roma hoje, né? Um ícone importante para Roma até hoje. E também havia grandes edifícios públicos. Isso fazia de Roma a cidade bela e rica. Em Roma foi praticado a morte de muitos cristãos, ou seja, muitos cristãos eles foram torturados, foram flagelados, foram mortos por conta de sua crença em Cristo, por conta da prática do cristianismo. Muitos foram atirados às feras no próprio Coliseu de Roma, foram mortos, devorados por leões. Em 64 depois de Cristo, Nero ele mandou pôr fogo na cidade e pôs a culpa nos cristãos. Ele incendeia a cidade e culpa os cristãos injustamente por isso. Em Roma, Paulo foi decapitado após escrever sua última carta, que foi segunda a Timóteo. A igreja em Roma, ela não foi fundada diretamente por Paulo. Alguns cristãos, durante a descida do Espírito Santo, aquele evento que teve lá no Pentecoste, em Atos capítulo 2, haviam ali muitas pessoas de Roma neste evento, ou então pessoas convertidas por Paulo ou outros apóstolos. Essas pessoas elas levaram o evangelho até Roma, e lá este evangelho foi disseminado para outras pessoas através desses irmãos que estavam lá em Jerusalém, ou então que foram evangelizados por Paulo, outros apóstolos, e foram para Roma e lá levaram o evangelho. Tá? Seus membros eram, em sua maioria, gentios, ou seja, não eram judeus, eram pessoas, em sua maioria, gentias. A igreja, né, era composta, em sua maioria, por gentios. Os decretos romanos, eles cruzaram com os decretos divinos, e isso contribuiu para o crescimento do cristianismo, ou seja, os decretos de Roma, eles de certa forma, eles se harmonizaram com os planos divinos. Houve um cruzamento entre os planos divinos e os planos romanos. Tá? E nós citamos, por exemplo, o decreto de César Augusto, que levou José e Maria a Belém. Porque Jesus tinha que nascer em Belém para cumprir-se a profecia dos profetas. Miqueias mesmo profetizou que ele nasceria em Belém. Temos também o edito do imperador Cláudio, que expulsou Áquila e Priscila de Roma, já falamos sobre isso. E Áquila e Priscila foram a Corinto, e lá eles fizeram uma obra missionária juntamente com o apóstolo Paulo. Inclusive lá conheceram também, né, o grande orador
Apolo. Então você veja que muitas vezes Deus ele utiliza-se de situações que nós consideramos situações negativas, situações ruins, de momentos, às vezes até mesmo dolorosos, para com isso fazer cumprir os seus projetos, fazer cumprir os seus planos. Ou seja, os decretos de Roma, eles vejam aí se cruzando-se com os decretos divinos para fazer cumprir todas as promessas de Deus. Ou seja, quando Deus determina fazer alguma coisa, ele faz da forma que ele quer, ele se utiliza do que ele quiser se utilizar, e nada e ninguém pode impedir que os planos de Deus se concretizem. João, por exemplo, ele foi deportado para a ilha de Patmos por conta dessa oposição do império ao cristianismo. E ele foi então levado à ilha de Patmos, e lá foi revelado a ele o que ia acontecer no livro de Apocalipse. A posição geográfica de Roma, ela foi construída numa planície sobre 7 elevações, que é chamada de 7 colinas romanas, né, que são as colinas Quirinal, Esquilino, Viminal, Palatino, Capitalino, Célio e Aventino. Então são essas 7 colinas sobre as quais Roma ela foi construída. É banhada em sua grande parte pelo rio Tigre. Então, irmãos, está aí o relato sobre a cidade de Roma, onde nós já falamos, muitos irmãos cristãos da época, eles mesmos sem merecer os castigos que lhe eram impostos, eles firmes nas suas convicções, radiantes de alegria, mesmo em meio ao sofrimento. Como pode alguém saber que vai morrer, mesmo assim estar alegre, porque eles estavam morrendo por uma causa justa, que era a causa de Cristo. Eles carregavam em si a marca deste evangelho genuíno, e eles ofereciam sua própria vida em troca da sua salvação. Um deles foi Policarpo, que por não aceitar a adoração ao imperador, porque no império havia essa cultura de adoração ao imperador, e quem recusasse era perseguido, era morto. E Policarpo, ele foi um deles que foi martirizado, ele foi morto no hipódromo de Esmina por negar-se a adorar o imperador, e ele sustentou a sua fé até o final. Que nós possamos então seguir o exemplo desses irmãos e sermos fiéis ao Senhor como eles foram. Então está aí nosso 7º e último vídeo sobre as cidades de cultura helênica. Temos alguns vídeos ainda para terminar a nossa matéria de geografia histórica e bíblica. Então a gente se vê até lá.